Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Átomo EAD. Meu nome é Daniela, eu sou professora de Química e hoje eu vou resolver com vocês a prova do Cefet 2024, as questões de Química, né? Especificamente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para ativar as notificações e receber sempre um alerta que um vídeo for lançado, tá bom? Então, vamos lá? A prova do Cefet, ela consiste em 14 questões de ciências da natureza, né? Um caderno único no ano de 2024. E dessas 14 questões de ciências da natureza, 5 questões são de química, que são essas questões aí que nós vamos resolver. Começando então pela questão 33 desse caderno. Em laboratório de química foi realizado um experimento para analisar o comportamento térmico de dois compostos diferentes. O A inicialmente líquido e o B inicialmente sólido. Durante o experimento, o composto líquido foi resfriado de uma temperatura inicial de 74 graus para 29 graus, enquanto o composto sólido foi aquecido de uma temperatura inicial de 8 graus para 88. Esse monitoramento de temperatura foi conduzido ao longo de aproximadamente 30 minutos pelos estudantes. A professora da turma pediu que os dados obtidos para os dois compostos fossem representados em um único gráfico, que relaciona a temperatura com o tempo. Esse é o gráfico aqui, tá? Então, o que está aqui em quadradinho preto é a substância A, que inicia o processo de resfriamento no estado líquido. Já a bolinha aqui sem cor se refere à substância B, que passa por um aquecimento, né? Iniciando o processo no estado sólido, tá? Sobre esse experimento, a professora anotou diferentes conclusões obtidas por seus estudantes. Então, antes de lermos as conclusões dos estudantes, vamos fazer uma análise do gráfico que vai ficar mais fácil da gente entender, né, se essas frases, se essas conclusões estão corretas ou não. Então, recapitulando aqui, essa é a substância A, que começa o processo no estado líquido. Essa daqui já é a substância B, que começa o processo de aquecimento no estado sólido. Um gráfico de aquecimento ou de resfriamento, sempre que apontar esses patamares aqui, ó, de temperatura constante, esses patamares aqui vão determinar mudanças de estado físico, tá bom? E é claro, o tipo de mudança vai depender do tipo de estado físico ali mais próximo. Então, vamos começar pela substância A que está se resfriando. Resfriando um líquido, o próximo estado físico possível é o estado sólido. Então, quando uma substância se transforma do líquido para o sólido, o nome dessa mudança de estado é solidificação, tá? Então, o que ocorre aqui com a substância A, nesse momento aqui, é a solidificação. Já a substância B, que parte do estado sólido e sofre aquecimento, vai passar por todas as etapas. Então, o sólido, nesse primeiro patamar aqui, sofre fusão, né? Porque aí vai se tornar líquido. Aqui, depois o líquido aquecido, ele passa pelo processo de ebulição, tá? E aí, ele se aquece novamente, já no estado gasoso, ok? Então, a substância B passa pelas duas etapas de mudanças de estado físico durante esse aquecimento. Então, vamos às alternativas, às frases, né? Conclusão número 1. O composto A sofreu condensação. Tá errado, na verdade, o composto A sofreu solidificação. O composto B sofreu fusão e ebulição. Correto, a gente já fez essa análise. 3. A temperatura de fusão do composto B é menor que a temperatura de fusão do composto A. Prestem bem atenção. Aqui, eles estão comparando as duas temperaturas de fusão, mas você pode pensar assim, o A não está sofrendo fusão, o A está sofrendo solidificação, mas é óbvio, a temperatura de solidificação é a mesma temperatura de fusão. E como a gente pode perceber, a temperatura de fusão do composto B é mais baixa, é menor do que a temperatura de fusão do composto A, é um patamar mais baixo, né? Então, essa frase aqui, essa conclusão também está correta. Conclusão 4. O composto A se solidificou ao mesmo tempo em que B passou para o estado gasoso. Prestem bem atenção. Essa conclusão se refere ao tempo, tá? Como vocês podem perceber aí,
A substância B, ela passa para o estado gasoso num tempo anterior. Aqui, ó, o intervalo de tempo é esse, ó. Nessa faixa aqui, ó, entre 11 e 16 aproximadamente, né? Até um pouco mais de 16 minutos. Já a substância A, ela se solidifica numa faixa superior de tempo, em torno ali de 18, 19 minutos, né? Até 26, 27 minutos. Então, não foi ao mesmo tempo que ocorreram essas duas mudanças. Então, está errado. Conclusão 5. A mudança de estado físico de B iniciou mais rapidamente do que a de A. Como vocês podem perceber, A levou mais tempo para iniciar a solidificação, enquanto B levou menos tempo. Então, sim, B iniciou mais rapidamente, né, a sua mudança de estado físico. Então, essa frase está correta. Então, por enquanto, temos aí de frases corretas 2, 3 e 5. Vamos deixar anotado aqui, ó, porque tem muitas frases para a gente poder analisar. Ainda tem essas ainda. Conclusão 6. O composto A está puro, enquanto o composto B está impuro. Na verdade, as duas substâncias estão puras, porque os patamares de mudança de estado físico são de temperaturas constantes. Isso é um indicativo de pureza, tá? Então, essa frase, essa conclusão está errada. 7. A e B são substâncias simples. Não dá para tirar esse tipo de conclusão para saber se é substância simples ou substância composta. A única coisa que a gente consegue tirar de conclusão é se é uma substância pura ou uma mistura, né? Através dessas curvas de aquecimento. Então, não é possível afirmar que são substâncias simples. 8ª conclusão. A temperatura de ebulição de B coincide com a temperatura de solidificação de A. Então, como vocês podem perceber aqui, ó, essa era a faixa da ebulição da substância B. E essa é a faixa da solidificação, né, da substância A. A temperatura é a mesma, em torno aqui, ó, de 38, né, aproximadamente 38 graus. Então, sim, a temperatura de ebulição de B coincide com a temperatura de solidificação de A. Está correta. 9ª conclusão. A 30 graus, os dois compostos se encontram no estado líquido. Vamos verificar? Aqui, ó, 30 graus. Aqui, no caso, a gente encontra a substância B, sim, ela tá líquida. Mas a substância A, esse valor de 30, ó, já está sólida. Então, errado. 10ª conclusão. Ao final do experimento, A estava no estado sólido e B no estado gasoso. Correto. Então, mais uma conclusão certa aí para a gente poder analisar. Então, estão corretas apenas as conclusões, como a gente havia anotado ali, né? 2, 3, 5, a 8 e a 10. Ou seja, a alternativa correta é a letra C, tá? Então, acabamos de resolver a questão 33 do Cefet 2024. Agora, a questão 36. A lavagem a seco consiste na utilização de líquidos capazes de remover a sujeira sem afetar as características originais dos materiais, ou seja, sem desbotar ou encolher o material ou tecido. O quadro a seguir apresenta 4 substâncias, das quais apenas uma poderia ser empregada na lavagem a seco. Então, temos aí água, butano e naftaleno, percloretileno, e as suas temperaturas de fusão e ebulição, para a gente poder entender, né, qual delas seria melhor de manusear em temperatura ambiente, né? Uma lavagem a seco ocorre em temperatura ambiente. Então, vamos ter uma ideia aí em torno de 20, 30 graus, tá? Cada uma dessas substâncias tem propriedades específicas, né? Solubilidades diferentes, como vocês podem analisar no quadro. A água, por exemplo, ela tem um problema que ela dissolve os corantes dos tecidos. E nessa questão, a gente tem que escolher uma substância que não afeta o corante do tecido, né? Sem contar que a água não interage bem com graxa, gordura, sujeira de um modo geral, nesse sentido, né? Por conta de sua polaridade diferente. Então, não sei se a água seria a melhor substância para esse caso. O butano tem um problema que ele é gasoso, né? Então, não sei se seria interessante aí, né? Ele também não dissolve os corantes, isso é bom, e ele é capaz de interagir com a graxa e a gordura. O problema dele é o estado físico. O naftaleno, ele é insolúvel em água, ele também não dissolve os corantes dos tecidos, porém ele é sólido em temperatura ambiente.
isso é um problema para lavagem a seco, né? Então, não seria muito interessante. O percloretileno, ele é insolúvel em água, não dissolve os corantes dos tecidos, o que é interessante, e ele é capaz de interagir com graxa e gordura. E o estado físico dele, em condições ambiente, é líquido, o que favorece a lavagem a seco. E o que a questão quer da gente é, dentre todas essas substâncias, qual é a mais adequada, né, para essa lavagem a seco? Como eu expliquei para vocês, o critério de escolha aqui ele tem que ser baseado em não desbotar, né, não dissolver os corantes do tecido, tem que interagir bem com graxa e gordura, e o estado físico tem que ser propício, né, para essa lavagem, ou seja, tem que ter um estado físico líquido em condições ambientais. E de todas as 4 substâncias, a que se encaixa em todos esses quesitos é o percloroetileno, ou seja, a alternativa correta é a letra D. Então vamos lá resolver mais uma questão do Cefet 2024, questão 37. O biodiesel, que se destaca por ser originado de fontes renováveis, é um combustível que contribui para a preservação ambiental. Seu processo de produção se inicia por meio de uma reação química conhecida como transesterificação, que resulta na formação do biodiesel e da glicerina. Posteriormente, é necessário realizar a separação desses dois componentes e sabe-se que a mistura de biodiesel e glicerina possui 2 fases distintas, sendo o componente de interesse presente na fase superior e em relação à glicerina obtida como produto secundário, esse combustível é... Será que ele é mais ou menos denso? Vamos ver o que é de interesse nessa questão. A questão fala o tempo todo do biodiesel. Então, ele diz que o componente de interesse está na fase superior, né? Aquele componente que está na fase superior significa que é menos denso. Se a densidade dele é menor, ele vai flutuar, tá? Enquanto a glicerina é mais densa, ela permanece no fundo do recipiente. Substâncias, né, quando estão misturadas, formando um sistema heterogêneo, elas podem passar por processos de separação, e esse processo tem que ser adequado. Quando se tem 2 líquidos, a filtração não é o método adequado, tá? Porque a filtração é entre mistura heterogênea de sólido com líquido. Mas uma separação por decantação já é interessante nesse caso. A decantação é uma técnica que pode ser usada um funil de decantação, um funil de bromo. Ele tem ali uma saída, uma torneirinha, uma válvula que você abre e o líquido que estiver na fase inferior, ele escoa. Você fecha assim que perceber que ele todo foi retirado, né, e transferido para outro recipiente. Então, sim, essa mistura pode ser separada por decantação e o componente de interesse, que é o biodiesel, é o menos denso. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras para a gente saber, né, o que tem de errado. Sempre é importante você fazer isso, seja na prova do Cefet ou em qualquer outra prova que você for fazer. É bom você analisar as alternativas erradas. A letra C diz que esse combustível é mais denso. Tá errado, né? A gente já começou ali dizendo que ele é o menos denso. A letra D também afirma que ele é mais denso. Se ele está na fase superior, ele é menos denso, tá? E destilação aí não é técnica adequada para separar misturas heterogêneas, tá? Destilação é sempre para misturas homogêneas. Resposta correta, então, para essa questão 37 do Cefet 2024 é a letra B. Próxima questão agora, questão 44. Durante uma aula prática de ciências, os estudantes foram desafiados a analisar 3 materiais muito usados em nossa vida cotidiana: cobre, vidro e madeira. Eles exploraram as propriedades desses materiais para entender como suas características determinam suas diversas aplicações. O quadro a seguir apresenta as informações obtidas pelos estudantes sem a identificação do nome do material. Então, temos aí um quadro com várias características e propriedades desses 3 materiais. Com base nesses dados, julgue se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Então vamos lá, primeira. O material A pode ser empregado na fabricação de fios elétricos. Para ele ser aplicado em fabricação de fios elétricos, ele tem que ser um bom condutor de eletricidade, e ele não é. Então, essa frase está errada. O material B, ele é resistente à compressão.
Então, isso pode ser interessante, né? Então, verdadeira. O material C é excelente isolante contra choques elétricos. Não, é errado. Por quê que essa frase está errada? A substância C, o material C, ele tem alta condutibilidade elétrica, então ele não vai ser isolante, na verdade ele vai ser condutor. Então, está errado nessa parte aqui ó, da frase isolante. O material A é mais resistente ao impacto do que os materiais B e C. O material A, ele é quebradiço, então significa que ele não é resistente a impacto, tá? O fato de ser quebradiço significa que força pode ser aplicada sobre ele que ele vai se desfazer, né? Ele vai se despedaçar. Então, essa frase está errada. Então, temos aí a sequência correta de cima para baixo, FVFF. Alternativa correta, letra A. Próxima questão, agora a questão 45. Soro fisiológico, uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,9%, desempenha um papel essencial em diversas aplicações, desde a higienização dos olhos e do nariz até o tratamento de feridas, como queimaduras. Sobre a composição dessa solução, o número de fases, o número de substâncias e o número de elementos químicos são, respectivamente. Então, vamos analisar aqui o que é o soro fisiológico, né? É o cloreto de sódio, uma substância simbolizada por NaCl e uma mistura com água, H2O. Essa questão, então, exigia que você soubesse as fórmulas dessas substâncias. São substâncias comuns do nosso cotidiano, tá? Então, é preciso saber. Número de fases. Se o texto já disse que é uma solução, significa que é homogêneo, tá? Isso é um critério para ser solução. Se essas substâncias, as duas juntas, né, formam um sistema homogêneo, significa que o número de fases é 1, é um aspecto único, uniforme. Número de substâncias. Como eu tenho cloreto de sódio e água, eu tenho o total de 2 substâncias. Número de elementos químicos. O número de elementos químicos, basta a gente contar aqui os símbolos, né? Eu tenho Na, Cl, H e O, ou seja, eu tenho 4 elementos químicos juntos nessa mistura. Então, eu tenho como alternativa correta aqui a sequência 1, 2 e 4, que é apresentada na letra B. Resposta da nossa questão 45 do Cefet 2024. Então, pessoal, essa foi a correção dessa prova. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal do Átomo EAD e ative as notificações clicando aqui no sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e bons estudos!